Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a rotação de culturas e como essa técnica pode ser uma grande aliada do produtor rural. E para falar desse assunto, a gente convidou o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é essa técnica de rotação de culturas. Muito bom dia para você. Bom dia. Olha, esse assunto muito me empolga, né? Grande parte da minha vida profissional, na universidade, 38 anos, né? Eu sempre tive envolvido, e eu acredito, nessa questão de manejo de solo. A rotação de cultura, como o próprio nome está dizendo, né? Eu vou exemplificar. Nós temos prioridade mesmo, no Mato Grosso do Sul, e grande parte do Brasil, duas principais culturas. Nós temos a soja, verão, e o milho aí, que é a segunda safra, que é plantado outono e inverno. Se eu plantar sempre soja na mesma época e no Mato Grosso do Sul, a partir de 16 de setembro, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma sucessão de cultura, que no caso aí eu tenho soja no verão e o milho na segunda safra. Ao longo dos anos, sempre fazendo isso, eu tenho duas monoculturas e não rotação. A rotação significa que eu planto, que uma cultura fique num intervalo de um ano entre a mudança dela. Por exemplo, se eu plantasse soja nesse verão que vai vir, né? O ano que vem, onde está a soja, vamos dizer que eu plantasse milho. Né? Então, eu já fiz uma rotação, eu já mudei a soja pelo milho. E lá no verão, lá no outono e inverno, em vez de eu plantar, vamos dizer, o milho, eu plantar sorgo. Então, eu estou fazendo uma troca. Agora, o que a gente percebe é que isso tem um planejamento, ela envolve a questão de rentabilidade, porque o produtor, ele é um empresário, ele precisa ter lucratividade, senão o serviço dele quebra. Então, a rotação, ela significa o quê? Que eu tenho uma sucessão de cultura onde eu estabeleço um cronograma onde o que eu vou plantar. E outra coisa, a rotação eu não precisa fazer em toda a área. Eu posso, por exemplo, o produtor, ele planta soja, vamos dizer lá, só para exemplificar, 100 hectares, um número fácil de pensar. Eu posso fazer rotação em 20%, em 30% dessa área, ou seja, eu planto soja, em 20%, 30% eu poderia plantar milho, o outro ano eu vou fazendo uma rotação, de tal que aí em 2, 3 anos eu fiz uma rotação na área toda. Resumindo, então, é intercalar, né, intercalar, professor? Mas no com sentido, outras culturas, né? Mas na mesma época. Você entendeu? E isso tem vantagens que a gente vai conversar aí mais à frente. Sim. E a gente percebe, né, que o senhor acaba sendo referência aqui na nossa região quando o assunto é rotação de culturas, até porque o senhor tem um experimento aí há mais de 16 anos, né, professor? O que motivou o senhor a criar esse experimento, ter tanto tempo aí de estudos em relação à rotação de culturas aqui para a nossa região? Isso, na verdade, ele faz parte da minha história como professor e como pesquisador. Eu sempre acreditei, porque a rotação de cultura ela não é uma coisa de agora. Até bíblico, se olhar lá atrás, você vai ter que as pessoas deixavam a terra descansando, etc. Mas o que me envolveu essas questões foram as questões que surgiram, porque o plantio direto, quando ele vem na década de 70, ele já estabelece dentro dos seus pilares a rotação de cultura. E o não revolvimento do solo, e você ter cobertura do solo. Então, eu vi assim, se nós olharmos, se não fosse a capacidade, a competência dos nossos melhoristas, dos nossos fitopatologistas, a soja já deixaria de ser cultivada. Por quê? Em função da monocultura, elas surgiram várias doenças lá atrás, em função disso, e que se não fosse a capacidade que surgiram materiais mais resistentes, e aí viabilizou, mas tempo em tempo, na monocultura, ela cria plantas daninhas. Às vezes você tem uma infestação, porque você usa o mesmo herbicida que você está usando na mesma cultura. Então, você dá resistência. Questão do nematóide, você amplia, porque o nematóide ele tem as culturas preferencial. Se ela estiver sempre ali, para ele vai ser ótimo.
Né? Então, o meu envolvimento e a minha paixão pela rotação de cultura é porque realmente ela é uma solução. E aí, quais os benefícios, né, que o senhor acabou observando durante esse período de estudos, considerando o clima aqui de Mato Grosso do Sul? Então, nós temos aqui as regiões aqui do Mato Grosso do Sul, ao menos pegar aqui o sul do Mato Grosso do Sul, essa região nossa aqui, ela se assemelha um pouco ao Paraná em termos de clima. Então, tem muitas culturas que a gente pode chamar de inverno, outono e inverno, por exemplo, o trigo, a aveia, são culturas que precisam um pouco mais de frio, ela exige um pouco mais de frio no seu desenvolvimento. Então, essa região nossa aqui, talvez indo aqui, Sidrolândia, para cá, né, ela se pode se adaptar, elas podem ser vindo. Então, dentro dessas culturas, nós temos, primeira coisa, eu quero fazer rotação, qual que é o meu problema? Porque as plantas de cobertura, ela tem essa capacidade de descompactar o solo. O que é descompactar o solo? Sistema radicular. Né? Eu acho que o melhor, ou o maior, ou o melhor descompactador de solo é a raiz de planta. Porque a raiz da planta, ela está estabelecida, ela não é uma operação mecânica. Porque se eu uso um arado, uma grade, um escarificador, a própria gênese do solo faz com que esse solo volte de novo como ele estava. E as raízes de planta não, ela vai deixando galeria, ela vai melhorando a estrutura do solo. Então, a rotação de cultura, conforme vou dizer, nós temos vários benefícios. Então, por exemplo, a própria capacidade, porque o que nós temos numa rotação? O que nós olhamos nas plantas? A primeira coisa que a gente pensa é na ciclagem de nutrientes. Ou seja, por ela ter raiz mais profunda, ela iria ir lá no solo em certa profundidade, que a soja e o milho possivelmente não iria. E a gente sabe que ao longo dos anos os nutrientes descem por lixiviação, por chuva. E essas plantas, até pela maior tolerância dela, porque às vezes você tem essas plantas que toleram mais solo pH mais baixo, porque lá em cima, lá embaixo pH alumínio. Então elas têm habilidades e ela pega esses nutrientes que estariam lá e traz para a parte aérea da planta. E no caso, professor, da descompactação do solo, né, que é uma das preocupações aí do produtor rural, qual é a cultura que o senhor recomenda aqui para o solo do sul mato-grossense, né? Eu recomendo assim, a primeira coisa, eu fico assim, a compactação do solo, ela é preocupante, porque ela é um sinal também que o solo está sendo manejado, mal manejado. Então, quando eu tenho, então você vê bem, nós temos plantios, né, as épocas de plantio, tanto soja quanto milho, e normalmente, às vezes você está colhendo a soja com o solo meio úmido, porque você tem que colher, porque senão você vai perder no campo, e você está plantando o milho em seguida porque você quer umidade. E hoje, cada vez as máquinas estão maiores. A pressão que faz sobre o solo, ela é grande. Então, se eu tenho a umidade do solo, que é importante para o plantio, e o peso da máquina, ele é quase que inevitável. Agora, o que eu teria que ter? Eu teria que ter cobertura com palha. Porque se eu tenho um solo coberto e com uma quantidade boa de palha, esse peso ele é absorvido pela palha e causa menos problema da compactação. Olha aí que bacana. Então, isso é importante. Agora, você falou outra coisa, que eu diria é raiz. Então, assim, as braquiárias, as gramíneas de maneira geral, ela tem um sistema radicular muito abundante. Você imagina o seguinte, se eu tenho uma planta, vamos pular uma braquiária, que ela produz de palha a parte de cima, vamos dizer que ela produz aí 7 toneladas de palha, que ela deixa na superfície. Ela produz quase o mesmo tanto de raiz. Então, esse sistema de raiz, você vê que é importante, nós estamos falando das raízes, a habilidade que elas têm, então, se eu pego, para eu avaliar uma compactação, tem um equipamento chamado penetrômetro. Ele é uma haste. E você injeta ele no solo, você insere ele no solo. É lógico que, como ele é pontiagudo, ele vai chegar um momento que ele não dá mais, aí ele vai mostrar o grau de compactação. Só que a raiz não é assim. A raiz, ela vai andando, onde ela vê que está mais difícil, ela tenta fazer outro trajeto. E ela vai penetrando. E o que acontece da compactação é que você faz uma destruição dos agregados do solo, porque os implementos fazem isso. Então, quando você quebra esses desagregados, você afeta a aeração, porque a porosidade é afetada,
E a raiz não, ao contrário. A raiz, ela faz com que esses dados que eu estou dizendo para você, ela vai ajuntando, ela vai formando de novo esses agregados. Certo. E quando eu faço esses agregados, eu melhoro a minha agregação, que a gente chama de macro e micro agregado. Um é bom para a penetração de ar e o outro de água. Então, as raízes vai fazer isso. Agora, se eu tenho compactação um pouco mais séria, aí nós temos plantas igual, por exemplo, o guandu, né? Que é uma planta que tem sistema radicular agressivo, consorciado com as braquiárias, que tem outro sistema. Então, isso tudo, as próprias crotalárias. Então, para cada sistema, é lógico que você não consegue de imediato, mas isso você fazendo uma programação, você vai melhorando e isso é verdadeiro. Tem N resultados mostrando esse efeito. Olha, que bacana, né, professor? E outra questão assim, que preocupa o produtor rural são os nematóides, né? O senhor está falando aí de raiz, e lá na raiz da planta tem um perigo escondido, né? E ele geralmente é causado pela monocultura, né? Essa sucessão de culturas, geralmente só soja e milho, milho e soja, acaba acontecendo que acaba atraindo os nematóides. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre, né, o que são esses nematóides e os riscos que eles causam, até porque a gente vê que os riscos são de devastação de plantações até inteiras, né, professor? E como que a rotação de culturas ela pode ajudar a diminuir essa população, digamos assim, de nematóides nas plantas? A nematóide, realmente, anualmente, ele está diminuindo a produtividade. Uhum. O produtor só vai ver que ele é sério quando ele vê já o efeito dele. E ele mostra, as plantas crescem menos, fica toda com manchas, manchadas. Folhas amareladas, Folhas né, amareladas. professor? E o nematóide, ele dá por reboleira. Normalmente você vê manchas ali, a presença dele, né? Uhum. E você tem diferentes tipos de nematóide no solo, que atacam as raízes da planta. De maneira geral, o que ele faz é sugar. Ele está ali, né, as suas larvas, as suas partes ali, está sugando as raízes, né? Então, se eu colocar plantas que o que a planta está exudando não seja gostoso para o nematóide, ele não vai sugar, porque... Não é alimento. Não é alimento, ou não é o cardápio dele. Certo. Então, o que acontece? A população dele vai diminuindo, porque ele precisa ter o adulto para ele deixar o juvenil. E o ciclo aumenta. Então, quanto mais ter um banquete para ele, mais ele vai aumentando. Então, assim, nós temos assim, exemplos já, não exemplos, mas já plantas já são bastante eficientes. As crotalárias, você tem várias crotalárias, você tem as mucunas também, que é outra planta leguminosa. Então, se o produtor tem uma área já detectada com nematóide, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer ao menos 1 ou 2 anos incluindo as crotalárias, porque o que ele abaixa de população é bem significativo. Então, e aí ele pode plantar essas crotalárias consorciado com braquiárias para melhorar a palhada. Então, você tem sim, para cada tipo de nematóide, mas você tem crotalárias que pega várias espécies de nematóide. E o senhor falando em crotalária, a gente lembra também da questão do milho, né? Que é uma planta de cobertura que pode ajudar na questão da safra seguinte, né? Da soja. Queria que o senhor explicasse se vale a pena reduzir um pouco da área do milho para plantar crotalária. Eu vejo, né, que maravilha esse ano, né? O clima contribuiu bastante, né? Grande parte dos milhos semeados já estão praticamente livres, né? Até, assim, em termos de chuva, o milho o potencial está muito bom. Tá? A gente não via um potencial de produtividade há muitos anos, como está ocorrendo nisso, né? Agora, o produtor tem que saber, hoje nós estamos falando de risco de geada, né? Certo. Então, o produtor sabe que existe o mês de fevereiro, é o melhor mês, é lógico que ele está com a soja no campo, então ele faz a programação para ele colher essa soja no mês de fevereiro e em seguida ele já sai plantando milho. E quando eu estou plantando milho no mês de fevereiro, é onde eu tenho as melhores condições de produtividade, em termos de risco climático. Se eu vou para março, até 15 de março, o teu risco ele aumenta em relação a fevereiro, mas ainda pode. Agora, você plantar final de março, no mês de março, final de março, segunda quinzena de março, você já tem uma série de espécies aí, de crotalárias, aveia, nabo, ervilhaca,
Então, eu diria o seguinte, nas áreas, ele sabe disso, as áreas que ele é boa, que ele tem altas produtividades, puxa vida, o milho é uma renda para ele. Sim. E se ele pensar nos adubos verdes, ele poderia estar produzindo para vender sementes, né? Mas na maioria dos adubos verdes, ele não tem um uso, tirando do milheto, que você pode substituir milho, ele também pode ir para a ração, a aveia, que também vai para a alimentação animal e vai também para a alimentação humana, se é preta ou branca, mas a maioria delas, os benefícios estão na melhoria do solo. E isso é muito, porque você não compra no supermercado matéria orgânica, né? Você compra até os biológicos, mas se você não tiver um ambiente favorável, eles não vão ter uma multiplicação tão grande. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, é sempre uma aula, né, que a gente recebe. E para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, que dicas que o senhor dá para o produtor que tem uma pequena área, né, com o solo aí desgastado e que precisa começar a trabalhar com as rotações de cultura? Que dicas que o senhor dá para esse produtor? A primeira coisa é ele conhecer o solo dele, né? Porque às vezes você tem um solo que está produtivo. O que é o produtivo? Eu estou vendo a minha produtividade que eu estou colhendo ali, está boa. Eu olho na lavoura, ela está bonita, está com potencial e mostrando nas produtividades, né? Mas ele ainda pode melhorar um pouco. Por que é que nós chegamos a 60 sacos de soja, outros produzem 70, outros produzem 80, né? É às vezes a mesma variedade, né? Certo. E os 60 de sacas por hectare, ele está mais ou menos assim, estabilizou, por quê? Falta mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é a parte viva do solo. Então a parte química dele, ele está com 10. A calagem, gessagem, a parte nutricional do solo está perfeita. Por isso que ele está colhendo aí, mas para ele ir além, né, é o que nós estamos dizendo, tem que ter palha para absorver água, ele tem matéria orgânica. Então, o que eu diria para ele é ele fazer, porque assim, às vezes o produtor que tem áreas menores, ele depende muito dela em termos de rentabilidade, né? Mas ele pode fazer alguma opção de algumas dessas culturas que também traga alguma renda, que ele vai vender a semente, porque você tem sementes que têm valores. Sim. Né? Então, é ele entender isso, e se ele tiver condição, em certos intervalos, né? O que ele vai plantar? Normalmente você vai ter, se é hortaliça, puxa vida, você tem essas rotações das hortaliças, você diminui nematóide, você vai aumentar o seu potencial ali das suas hortaliças. Porque você planta elas em canteiros, planta ali, roça aquilo em cima. Então, para toda a situação, os benefícios existem. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é conhecer o seu solo e saber que você pode melhorar mais ainda. Quem quiser conhecer o experimento que o senhor tem, onde procurar, como é que faz para chegar lá no experimento do senhor? Olha, eu já disse, né, são 38 anos de universidade. Lá na fazenda da universidade, muitas das pessoas conhecem lá, teve a oportunidade de quanto é bom eu ter eles lá mostrando, né? Então, está lá na universidade, na fazenda da universidade, que é caminho ali do aeroporto, mais na frente, né? E é sempre prazeroso. Só para você falou de 16 anos disso aí, puxa vida, quantas pessoas estiveram lá, nós conversamos, a gente aprendendo. Eu sou muito grato pelas visitas que eu recebi e que recebo. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!